Boa tarde. 6 de abril de 2020. Começa agora o programa Tribuna Virtual. Devido à pandemia do coronavírus, reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, observado o disposto nos atos da mesa números 3 e 4, de 17 e de 24 de março de 2020, respectivamente, impôs a suspensão da realização presencial de atividades parlamentares. Apesar da impossibilidade de realização presencial de sessões, a Assembleia Legislativa, fazendo uso de soluções tecnológicas, pode e deve manter um espaço institucional em que as senhoras deputadas e os senhores deputados, participando à distância, dirijam-se aos seus pares e à população em geral, abordando assuntos de escolha livre. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. E agora com a palavra o deputado Tenente Nascimento, do PSL. E agora com a palavra o deputado Tenente Nascimento, do PSL. E agora com a palavra o deputado Tenente. Boa tarde a todos. Aqui, finalmente, de volta à TV, a Lesp, ao Parlamento, falando novamente com vocês, todos vocês que estão nos assistindo, a Polícia Militar, que estão nos apoiando, e a assessoria aí da Assembleia Legislativa. Queremos parabenizar, logicamente, todo esse esforço em conjunto de todos os deputados esse esforço, logicamente, a presidência, juntamente com a mesa diretora, que nos proporcionou. Nós já estamos trabalhando as votações desde a semana passada, as sessões que nós estamos tendo, inclusive das comissões permanentes, a fim de que possamos dar uma resposta imediata a todos vocês. Muito obrigado, ouvinte, vocês que estão nos assistindo. O que eu quero dizer aqui agora é sobre um importante projeto em que nós realmente conseguimos, que o Parlamento Paulista aprovou em defesa da mulher, porque nós temos aqui uma grande dificuldade após as medidas protetivas, nós temos uma dificuldade em fazer cumprir essas medidas protetivas. E durante o período em que essas medidas protetivas acontecem, então tem uma dificuldade muito grande de se cumprir. Como é que cumprir essas medidas protetivas? E as mulheres, então, elas ficam temerosas em fazer até uma segunda denúncia. Então, nós pegamos alguns exemplos em todo o Brasil, fomos em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, na Bahia, e temos aqui bem próximo de nós, que é Suzano, uma cidade que é referência no programa Patrulha Maria da Penha, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, que foi também sancionado e agora já está em vigor. Nós temos 90 dias para realmente fazer as adaptações, porque no município de São Paulo, por exemplo, nós já temos aqui a Guardiã Maria da Penha, que é a Guarda Civil Metropolitana, em apoio a esse programa. Em Suzano, funciona exemplarmente. Então, nós temos em Suzano, nós temos Caraguatatuba. E essa medida veio de encontro, inclusive uma determinação agora dos órgãos do governo ou do governo do Estado, em que você faz o boletim de ocorrência através de um aplicativo, né? Delegacia Eletrônica Polícia Civil, sp.com.gov.br. Então, eu queria que fosse liberado
o vídeo aí, através da nossa ministra Damares, do qual eu fui procurar informações, procurar também ajuda para que pudéssemos realmente implantar esse programa aqui no estado de São Paulo. Então, eu gostaria que colocasse o vídeo onde ela fala da nossa atuação, ou da atuação do Parlamento Paulista, nesse importante programa Patrulha Maria da Penha. A boa notícia de que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei que cria, no âmbito da Polícia Militar, o programa Patrulha Maria da Penha. O projeto de lei foi apresentado pelo nosso deputado, querido deputado Tenente Nascimento, e todos os parlamentares entenderam a necessidade deste programa e foi aprovado. E eu quero agradecer a todos os parlamentares estaduais que entenderam a necessidade deste programa no âmbito da Polícia Militar e que agora mulheres serão protegidas com esse efetivo extraordinário que é o programa Patrulha Maria da Penha. Deputado Tenente Nascimento, obrigado por ter ouvido o nosso clamor. Esteve comigo no ano de 2019 e nós fizemos esse clamor e ele entendeu essa necessidade e fez esse trabalho conversando com os demais deputados e agora é uma lei. Em outros estados já existe o programa e funciona muito bem. É uma parte do efetivo da Polícia Militar que é separada, treinada para atender às ocorrências de violência doméstica. A Patrulha Maria da Penha tem uma viatura especializada para atender a violência doméstica. E olha, o resultado, ele é extraordinário. Eu agradeço à Assembleia Legislativa, ao meu querido deputado Tenente Nascimento por essa iniciativa. E a todos vocês que participaram do debate, que deram seu voto a favor, muito obrigado. É dessa forma que a gente vai enfrentar a violência contra a mulher, junto, todo mundo junto. Deputado Tenente Nascimento, que Deus te abençoe. E nós temos muita coisa ainda para fazermos juntos. Que Deus abençoe o estado de São Paulo. Que Deus abençoe o Brasil. Então, vemos aí a importante apoio que nós fomos buscar junto ao governo federal, junto à nossa ministra, junto ao Damares. O governo federal também empenhadíssimo, o governo do presidente Jair Bolsonaro também preocupado com essa crescente escalada da violência. Então, nós já temos aqui, eu vou passar nos próximos dias, mostrar a vocês estatísticas aonde já funciona o programa Patrulha Maria da Penha, aonde as mulheres podem sim fazer uma segunda denúncia, podem ter a tranquilidade que o programa Patrulha Maria da Penha, aliado à Casa da Mulher Brasileira, que já está funcionando firmemente aqui em São Paulo, aonde nós temos ali no Glicério, onde você tem o Tribunal de Justiça, assistência social, a assistência de defensoria pública, defesa também, aquele acolhimento, onde ela fica lá por 48 horas com seus filhos e tem um atendimento excepcional e psicólogos também estão lá em defesa muito importante pela defesa da mulher, que é o nosso maior patrimônio. Nós queremos agradecer, e eu quero deixar aqui, vou dizer aqui, no www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br, aonde você pode já fazer a sua denúncia e o boletim de ocorrência eletrônico. E aí é enviado para a DDM e, a partir dali, você tem, então, mandamos um Patrulha Maria da Penha na sua residência, aonde está o local de crise. Muito obrigado a todos os nobres pares, obrigado por essa importante conquista do Parlamento, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado a todos que contribuíram para esse importante projeto. Obrigado a todos que contribuíram
E agora, com a palavra, o deputado Altair Moraes, do Republicanos. Eu quero cumprimentar todos que estamos vivendo esse momento de pandemia, de quarentena, e quero fazer aqui um alerta, um breve alerta a todos. A gente entende muito bem que esse período agora tem que haver um confinamento, nós entendemos que tem que haver essa restrição de pessoas, de aglomeração de pessoas. Por outro lado, a gente também entende que a economia sofre demais com isso. Por outro lado, a gente também no meu ponto de vista, nós temos que ter um equilíbrio em relação a tudo que está acontecendo. Sabemos que tem um grupo de risco, que realmente é muito sério, e sabemos que tem muitas pessoas que têm trabalho informal, que estão aí vivendo um verdadeiro inferno. Eu mesmo visitei uma pessoa esta semana agora, em Ribeirão Preto. Algumas pessoas eu visitei. Fiz questão de ver a situação dessas pessoas no resto. E é simplesmente muito doloroso para quem tem sensibilidade. Uma família passando fome, o chefe da casa, da família, trabalha vendendo salgadinho numa feira, está sem ter o que levar para casa, a esposa trabalha na casa de outra pessoa e essa pessoa dispensou a esposa dele e essa não queria mais que ele trabalhasse lá, até medo de trabalhasse lá, e a gente fica se pensando o seguinte, a gente para e pensa o seguinte, essas pessoas vão sobreviver. Como é que essas pessoas vão vender durante o dia para comer à noite? Porque é isso que 40% da população brasileira faz. Porque é isso que as pessoas não têm o que comer em casa. Elas precisam do trabalho em casa. E aí a gente vê que vem a quarentena, e tem que ser respeitado, não sou contra a quarentena, não. Mas penso que tem que haver uma flexibilidade para esse tipo de pessoa que tem esse trabalho informal. Até porque eu passei ainda hoje, antes de chegar, eu passei por alguns bancos e tinha uma fila enorme. Você vai no supermercado e tem uma relação de pessoas. E são pessoas ali que estão vulneráveis. Aí você diz assim, porque trabalho é essencial, ok. São pessoas ali, mas torna a dizer. Aí você diz, que estão vivendo agora, mas nós temos que ter uma flexibilização. Tem que ser feito algo, porque a coisa já não está boa. Demorando muito mais tempo, penso que será muito pior. Então, a minha reflexão hoje e o meu pensamento é esse. Então, algo tem que ser feito em relação a essa flexibilização. É esse. Sabe, se a gente for muito radical, for muito duro com isso, a economia vai sentir muito. E eu sei que é inevitável que o vírus venha matar pessoas. E a gente sabe disso, fica muito triste. Eu acabei de perder uma pessoa querida agora há pouco, recebi a notícia agora há pouco. E a gente fica triste, mas era um idoso que já havia um sério problema de respiração, respiratório, um problema muito sério, e infelizmente faleceu. Infelizmente. Mas e aquele pai de família que está agora em casa? Mas desesperado. Eu recebi uma pessoa que me ligou e disse, deputado, olha o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Um chefe de família que trabalha, ele pega as latinhas, trabalha com reciclagem para sustentar ele e a esposa e o filho. Quando ele viu que não tinha mais nada aberto, que ele não conseguia mais catar latinha, ele foi tentar pegar papelão, também não tinha, e quando ele foi vender, também estava fechado. Você sabe o que esse camarada fez? Ele se matou. Esse camarada fez? Ele deu veneno para a esposa e para a filha e se matou. Os três morreram. Ele deu veneno para a esposa e para a filha. Olha a situação que as pessoas estão vivendo. Olha a situação que a maioria dos brasileiros estão vivendo. Olha a situação que a maioria... Então, eu queria pedir ao governo, pedir a todos, que a gente pudesse construir algo mais flexível.
Entendo que é grave, não estou aqui jogando panos quentes, sei que é grave, sei que é real, todos nós sabemos, mas também sabemos que é muito real, que a economia está quebrando, a cada dia que passa está ficando pior. Eu imagino que a economia também está quebrando, a gente fica preocupado de verdade. E a gente entende que há uma preocupação com a pandemia para não se expandir tanto, mas nós entendemos também que a economia é de extrema importância. Então fica aqui o meu alerta para todos. Agradeço a todos pela atenção. Sei que o governo do Estado está fazendo o seu trabalho, sei que o governo federal está fazendo um trabalho realmente forte para ajudar contra toda essa pandemia, com todos os investimentos que estão sendo feitos, com a liberação que vai estar agora. Mas me preocupo demais com isso. Os trabalhadores estão sofrendo, os trabalhadores informais estão gemendo mesmo, de verdade. Então, muito me preocupa e espero de verdade que seja feito algo. Estou aqui à disposição, junto com meus pares, com os meus colegas deputados, para que a gente possa discutir algo melhor, para que haja uma flexibilização, porque não dá para continuar do jeito de flexibilização. Muito obrigado a todos. É só uma simples palavra que eu queria dar para vocês, um pensamento que nós temos. Estamos juntos nessa guerra e espero que passe logo essa pandemia, que todos voltem ao normal. Sabemos que passe como voltar à normalidade. Sabemos que vai demorar um bom tempo para que o nosso país, o nosso Brasil, o nosso São Paulo venha se levantar. Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Então, um forte abraço a todos. Muito obrigada. Então, ficou aí o depoimento do deputado Altair Moraes, do Republicanos. E agora nós temos a conexão com o deputado Douglas Garcia, do PSL, que tem, então, 10 minutos para falar aí de temas diversos em nossa tribuna virtual. Deputado, consegue me ouvir? Fala, pessoal, muito boa tarde a todos. Aqui é o deputado estadual Douglas Garcia. Primeiramente, é um prazer para mim estar aqui com vocês, cumprimentar a todos da Rede Alerta, todos aqueles que estão nesse momento trabalhando, nos assistindo, né, através das suas casas, fazendo home office. Queria aqui parabenizar o presidente da casa por essa iniciativa também que nós estamos tendo para conseguir contatar, conseguir nos expressar, conseguir conversar com a população do estado de São Paulo. E eu não poderia deixar de participar e conversar nesse momento tão importante, né, para o estado que nós estamos vivendo. Bom, eu gostaria de começar o meu discurso falando a respeito do pronunciamento que foi feito hoje pelo governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória. Ele estendeu a quarentena no estado de São Paulo até o dia 22 de abril. Eu queria aqui veicular o meu discurso diretamente aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. A todos os deputados estaduais dessa casa. Só existe um parlamento no Brasil todo que tem o poder de conseguir suscitar os efeitos daquilo que é feito pelo Poder Executivo, que é essa Assembleia Legislativa. Hoje eu estou aqui no meu gabinete, eu vim trabalhar, eu defendo sim que as vidas devam ser protegidas, eu defendo sim que as vidas devam ser priorizadas, mas eu tenho responsabilidade naquilo que eu digo. E eu digo o seguinte, essa política que o governador do estado de São Paulo está trazendo para o Brasil de impedir os trabalhadores de poder comercializar, de poder trabalhar, de poder ter liberdade de impedir o operacional de fazer o seu serviço ou o empresário de poder empreender no Brasil, essa política ditatorial de não permitir as pessoas de fazerem carreatas para conseguir explorar a sua opinião, para conseguir se posicionar de forma contrária àquilo que ele está trazendo, se posicionar no país. É o nosso país, eu digo, não apenas o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, tudo que é feito aqui impacta no Brasil inteiro, e o governador, de forma irresponsável, tem pisoteado na cabeça de milhões de paulistas quando determina, de forma irresponsável e ditatorial, que esses brasileiros não têm nenhum poder para conseguir trabalhar, para poder ser autossuficiente, para poder ser
independente. Ele disse o seguinte: aqueles que me pressionam para que possamos agir contra os princípios da medicina, como se todos os médicos pensassem de forma única e exclusiva, como se todos os quarentena horizontal seria o melhor método, quando isso não é verdade. Nós temos inclusive o próprio Dr. Osmar Terra, que tem diversas teses e materiais e trabalhos escritos relacionados a isso, mostrando que a quarentena vertical tem sim efetividade no Brasil e que, inclusive, após o 12º dia de quarentena horizontal que foi propagado na Itália, não teve nenhum tipo de redução no número de mortes no coronavírus, muito pelo contrário, só foi subindo, só foi ascendendo. Ele disse o seguinte: vocês estão preparados para ele disse o seguinte: vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Vocês que minimizam a crise gravíssima que nós estamos, vão enterrar as vítimas? Eu quero aqui perguntar, governador, o senhor esteve preparado para assinar os atestados de óbito das pessoas que faleceram por causa do seu atraso em inaugurar por causa do seu atraso? O senhor esteve preparado para carregar os caixões dos policiais militares que foram assassinados pelo crime organizado, sendo que o senhor nunca fez nada para combater o PCC no estado de São Paulo, sendo que o senhor não tem nenhum plano eficiente com relação a isso? O senhor está preparado para carregar os caixões das vítimas que morrerão pela fome no estado de São Paulo, pela miséria? O povo que está na favela está passando fome. O povo que está na favela está começando a sair da favela, pensando que vai comer amanhã. E qual é a mensagem do governador do estado de São Paulo diante do que está acontecendo? Fique em casa. Ora, já falei aqui antes, falo novamente, governador, manda o seu endereço para que as pessoas enviem os seus boletos para conseguir pagar. A população do estado de São Paulo tem que pagar boleto, tem que pagar aluguel, tem que colocar comida na mesa, que é o mais importante, né? Acima de qualquer outra coisa, sustentar os filhos. E o governador quer que esse povo fique em casa. Não tem como dizer para o cidadão autônomo, aquele que trabalha de forma informal, de maneira informal, para que ele fique em casa. Isso que o governador do estado de São Paulo está fazendo é uma irresponsabilidade gigantesca. Nós estamos trabalhando com vidas também. Nós estamos preocupados com as vidas também. Ninguém está minimizando aqui os impactos que o coronavírus traz para o Brasil. Porém, o Brasil e o estado de São Paulo, os impactos do coronavírus não tem só o problema do coronavírus. Nós temos um problema chamado João Dória vírus. Ele sim é um verdadeiro problema chamado João Dória vírus de São Paulo. Ele sim é um problema chamado João Dória trabalhando no nosso Brasil. Senhores, eu quero trabalhando no nosso Brasil. Para vocês que, infelizmente, o estado de São Paulo, para vocês ser essa karma de levar o PSDB nas costas, né? Infelizmente, o estado de São Paulo tem essa praga de ter que levar o PSDB nas costas durante muitos anos, mas nós não podemos mais nos submeter às vontades dos tucanos. É por isso que eu convido a todos os deputados dessa Assembleia Legislativa, a todos os deputados mesmo, a pressionarem o presidente dessa casa, o senhor Cauê Macris, para que ele possa colocar em pauta um decreto legislativo que eu vou protocolar aqui na Assembleia São Paulo, vou protocolar um decreto legislativo que susta os efeitos do decreto protocolado por Sua Embaixada no João Dória, que faz com que a quarentena fique aí por mais 15 dias. Bom, esse foi então o depoimento do deputado Douglas Garcia, do PSL. E agora nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Bom, estamos de volta com o programa Tribuna Virtual. Neste momento, vamos então falar com o deputado Cálio Janaz do PSOL, que tem aí o tempo regimental de 10 minutos. Deputado, tudo bem? Boa tarde, deputadas e deputados. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acabei de assistir há pouco a coletiva de imprensa do governador Dória e do prefeito Bruno Covas, né, onde eles ambos anunciaram a continuidade da quarentena, pelo menos até o dia 22 de abril. Né? Na nossa opinião, essa é uma posição acertada do governo,
porque ela está em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde, praticamente com a orientação que vem sido tomada pelos vários países do mundo, pela ciência, pelos sanitaristas, pelos especialistas na área, pelos médicos, enfim. O amparo é científico, a ciência orienta a quarentena, e, sobretudo, a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, né? Porque muitas vidas estão sendo ceifadas, né, mesmo com a quarentena, e sem a quarentena nós teremos milhares de mortes no Brasil e no mundo. Então, nós temos acordo do ponto de vista da manutenção da quarentena. Ela é importante porque ela preserva as vidas, e para nós não há antagonismo entre vida e economia, né? Essa é uma falsa questão que é colocada, né, por pessoas que querem garantir os lucros do grande capital nacional, internacional, sobretudo o capital financeiro. Então, para nós, é uma questão bem clara e já há um consenso mundial em defesa da vida, né, que todas as vidas importam, todas, sem exceção, importam, né, e que a quarentena ela é hoje praticamente consensual. Repito, com amparo nos fundamentos científicos, os pesquisadores, especialistas, sanitaristas, biólogos, enfim, as pessoas que estudaram, estudam e que são especializadas nessa área. Então, esse é um ponto já consensual para nós e praticamente no mundo todo. Agora, a questão que nós queremos colocar é que os governos devem oferecer a proteção social, eles devem oferecer as condições objetivas para que as pessoas possam ficar em casa, porque ficar em casa é um direito de sobrevivência, é um direito à vida, é um direito de cidadania. E, para isso, os governos devem, todos os entes federativos devem canalizar recursos públicos para manter as pessoas em casa, né? Aí com os programas de renda básica, os programas de renda mínima, com aporte financeiro para todos os setores da sociedade, principalmente para os pobres, para as pessoas que estão em situação de rua, principalmente para os desempregados, os trabalhadores precarizados, os trabalhadores informais, né? Esses devem ser socorridos imediatamente. E para os trabalhadores que estão empregados, esses devem ter a garantia do emprego, para que não haja redução salarial, para que não haja redução de benefícios já conquistados. E o governo pode fazer a complementação desses salários e desses benefícios, porque nós temos o Brasil, eu tenho dito, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, e os países, não só os desenvolvidos, como os em desenvolvimento, estão fazendo exatamente isso, canalizando os recursos públicos, abrindo o cofre do Tesouro, até porque o dinheiro do Tesouro Nacional é nosso, é dos trabalhadores, o nosso PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, é do povo brasileiro. Nós produzimos a riqueza, os trabalhadores produzem a riqueza, não é o capital que produz, quem produz é o trabalho, né? A mão de obra, nós produzimos. Então, agora, o dinheiro público, o dinheiro do Tesouro, o erário público tem que ser direcionado à proteção social. Por isso que para nós não há antagonismo entre a quarentena e economia, não garantir a quarentena para todas as pessoas do Brasil, né, com financiamento dos governos, né? E eu fiquei chocado porque pouco se falou nisso na entrevista, né? Ao contrário, aqui o governador Dória, por exemplo, ele fala uma coisa na entrevista, mas aqui ele pratica uma outra, totalmente diferente. Eu já denunciei anteriormente que ele rompeu os contratos com os trabalhadores terceirizados do transporte escolar, das merendeiras terceirizadas, das cuidadoras terceirizadas, não só com a Secretaria Estadual de Educação, mas com vários municípios, né, criando um grande desemprego, abandonando essas pessoas. Como que elas vão fazer a quarentena, governador Dória? É um absurdo. Então, Vossa Excelência tem que ser coerente, né? Vai garantir a quarentena, mas tem que garantir as condições. Mas o governador já começou mal nesse sentido, não deu as condições para que essas pessoas continuem recebendo
os seus proventos, os seus salários para sobreviver e atravessar a quarentena. Então, eu quero aqui, do ponto de vista do Estado, eu apresentei várias propostas aqui, várias delas, né? Através de projetos de lei, através de indicações ao governo estadual. Uma delas, por exemplo, é o pagamento dos salários dos professores eventuais. Esses professores têm que receber um salário, eles não podem ser abandonados à própria sorte. Os professores categoria O, que estão sem contrato ou sem aulas, agora também devem ter um salário para atravessar a quarentena, eles não podem ser abandonados juntamente com os professores eventuais. Eu também protocolei um projeto de lei, senhores deputados e deputadas, para garantir que haja prorrogação da chamada dos concursos, da validade, na verdade, dos concursos, que muitos poderiam ser encerrados agora, mas nós temos concursos do Tribunal de Justiça para escrevente, para assistente social, da Secretaria da Educação, do Ministério Público, da Defensoria, de várias secretarias, de vários setores aqui do Estado de São Paulo. E nós exigimos que esses concursos sejam imediatamente prorrogados no seu prazo, para que não haja prejuízos para as pessoas que foram aprovadas. Ou que o governo chame já muitos deles que são necessários. O pessoal da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, tem que chamar esses concursados, que são essenciais nesse momento, os da saúde, né? No Hospital do Servidor Público Estadual, no IANSP, por exemplo, teve concurso, lá eles não chamam, e faltam médicos, faltam enfermeiras, faltam auxiliares de enfermagem no Hospital do Servidor Público Estadual, no IANSP, porque o governo não tem que chamar, governador Dória, nós precisamos de médicos lá no IANSP para atender os servidores públicos do Estado de São Paulo. O IANSP está lá abandonado, sucateado e degradado, né? E mais do que isso, eu tenho denunciado exaustivamente a questão dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Os nossos hospitais estão sem esses equipamentos, governador Dória. E aí? Cadê a Secretaria da Saúde? Né? Os servidores da saúde do Estado de São Paulo estão sem equipamentos de proteção individual no IANSP, no Hospital das Clínicas, em vários hospitais. Há uma reclamação generalizada em relação a isso. E não só os servidores da saúde, mas também de outras áreas que estão trabalhando. Por exemplo, os servidores do sistema prisional, que estão lá enfrentando a superlotação dos presídios, correndo riscos, né, de serem contagiados. Esses servidores não têm os equipamentos, que é um absurdo total. Os servidores da Fundação Casa não têm, os servidores da segurança pública estão trabalhando sem os equipamentos de proteção individual, governador. O que é isso? É um absurdo. Então, isso tem que ser colocado e cobrado o tempo todo. Nós cobramos, né, que o Estado cumpra o seu papel de proteção social. E o governo estadual tem muito dinheiro, né? E o governo federal mais ainda. O governo federal tem que suspender o pagamento da dívida pública brasileira, que consome quase metade do orçamento federal, e canalizar esses recursos para a proteção social. E não ficar fazendo o que ele vem fazendo, o presidente genocida social Bolsonaro, estimulando, através das suas redes sociais, o povo a voltar ao trabalho, a voltar às ruas. É uma postura totalmente genocida, que estimula a morte de milhões de pessoas no Brasil, né? Fazendo essa contraposição entre vida e economia, vida e emprego. Ele sabe muito bem que a quarentena é fundamental e que o Estado tem que proteger as pessoas para que elas atravessem esse momento difícil, principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas sem condições econômicas, quem está na informalidade. Essas pessoas devem ter a maior atenção dos nossos governos. Então, o governo não pode, o governo federal tem que ter responsabilidade. O Ministério da Saúde vem cumprindo o seu papel, mas o presidente, que é o chefe da nação, que deveria ser o estadista de conduzir o protesto, se comporta de uma forma irresponsável, eu diria até criminosa, né? No mundo todo. Muito obrigada. Bom, esse então foi o depoimento do deputado Cálio Gianazzi do PSOL, que fez uso então da nossa tribuna virtual aí por 10 minutos, que é o tempo regimental da casa. E agora nós vamos falar com o deputado Rafael Silva, do PSB. Deputado, consegue me ouvir bem? O senhor tem o tempo regimental de 10 minutos.
Pode começar. Eu gostaria que o Janásio me ouvisse, que ele continuasse aí, ouvindo. Janásio, você falou da ciência. A ciência, ela é o conjunto de conhecimento, de saber, né? Não sabedoria, de saber. Então, você vai formando, ao longo dos anos, todo esse conjunto, vai formando a consciência, que vem, inclusive, do latim, né? Ciência. A ciência ela teve origem na Grécia Antiga, substituindo o quê? Substituindo o entendimento de que os deuses que determinavam tudo. E a ciência veio realmente para mudar essa realidade. Agora, eu estou sendo ouvido? Está saindo minha voz? Parece. Vou seguir. Bom, posso continuar? Pode continuar, então, deputado. O que acontece? Janásio, o coronavírus ele veio de avião, um pouco de navio, mas ele chegou lá no aeroporto, na elite, né, que normalmente a elite que tem a condição de ficar viajando para todos os cantos, via avião. Né? E aí, como é que ele ia se comportar? Ele ficou um bom tempo, uma pessoa sai dali, contamina um irmão, um parente, e vai indo. Aí, de repente, aquele que trabalha na casa também é contaminado, no prédio, o porteiro, ou o encanador que vai fazer um serviço, alguém, e aí começa a usar o ônibus. O corona, ele precisa do ônibus urbano, ele precisa do metrô, daquele trem que vem de municípios vizinhos. Senão, ele não vai caminhar, ele não vai atingir mais pessoas, e ele precisa atingir as pessoas. Aí eu gostaria da reflexão, já que você falou em ciência, a reflexão. Nós tivemos aí a gripe espanhola, ela veio de navio, e ela, inclusive, matou o presidente da República, que tomaria posse, já tinha sido antes, e foi eleito novamente, e morreu com a gripe espanhola, mas ela veio de navio e começou a se esparramar. Agora, o coronavírus, ele precisava da força de algum empresário, de algum setor. Senão, como é que ele ia fazer? Ele ia sair caminhando, andando pelas ruas lá do aeroporto? Não. Então, aí começou o transporte coletivo, principalmente, a carregar esse vírus. Mas as pessoas simples, eu não gosto de usar o termo pobre, as pessoas simples, porque se a pessoa é pobre, não é por culpa dela, é por culpa de uma estrutura social. As pessoas simples começaram a carregar o coronavírus dentro do ônibus. Aí todo mundo espremidinho ali, aí o coronavírus bate palmas, né? Que legal, agora eu posso agir. E o camarada fica dentro do ônibus meia hora, 40 minutos, uma hora, todo mundo espremido, respirando um perto do outro. Aí o corona começa a atingir o seu objetivo. De repente, diminui com essas medidas governamentais. O barzinho não pode abrir, a loja tal não pode abrir. Não pode abrir. Mas o ônibus pode transportar a doença? Pode. O ônibus pode. O ônibus tem permissão. Quem assistiu aquele filme 007 do passado, via que o cara tinha o direito de matar, autorização de matar. E o ônibus tem o direito de levar a morte para a periferia, para as pessoas simples. Adquiriu esse direito como? Janásio, como? Colegas deputados, como que adquiriu? Aí fica uma questão. Hoje, o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, gosto muito dele, é meu amigo, ele foi deputado comigo muito tempo atrás, fui amigo do pai dele, que era governador, eu me considerava amigo dele. Aí o Bruno Covas, ele destinou uma verba de 375 milhões de reais, eu acho certo, para pessoal terceirizado e também para o transporte coletivo. 375 milhões por mês durante 4 meses.
não precisa ser bom matemático, não, dá 1 bilhão e 500 milhões. Mas como diminuiu o número de passageiros, eles diminuíram o número também de viagens do metrô, dos trens, e o número de viagens dos ônibus. Afinal de contas, se não tivessem diminuído o número de viagens dos ônibus, nós teríamos um cara sentado aqui, outro sentado ali, não teria o pessoal como sardinha na lata. Aí o vírus ia fazer o quê? O vírus ia ficar revoltado. Mas, na medida que diminuíram o número de passageiros, né, aí o pessoal se encarregou de diminuir o número de ônibus. Porque, afinal de contas, diminuindo o número de ônibus, as pessoas voltam a ser transportadas, todas aglomeradas. Então, é proibido aglomerar, juntar num bar, num churrasco. Eu acho que está certo. Mas e no ônibus? Não. No ônibus, essa aglomeração é incentivada, é determinada. E aí, como é que fica? O vírus livre, leve e solto, viajando para lá e para cá, e levando a dor, a sofrimento e a morte. Mas por quê? Não me pergunte por quê. Faça a pesquisa você mesmo. Esse pessoal, que é dono de empresas do transporte coletivo, ganha muito dinheiro. E, automaticamente, dão autoridades que viajam. Olha, você quer viajar não sei para onde? Tem passagem de avião para você, para sua família. E alguns candidatos também, você tem tudo e mais um pouco, mas você tem que ser subserviente. Se você não for subserviente, aí nós sim jogamos para fora. Então, e o povo, onde fica? Eu gostaria de saber por que é que a grande mídia não fala desse assunto. E eu tenho autoridade, não, vou ficar longe do outro. E no ônibus? E no ônibus? E no metrô? É muito fácil. Mantenham o mesmo número de veículos. Expliquem para o sujeito usar ali algo na boca, ali no nariz, uma máscara feita em casa, improvisada. Oriente as pessoas para ficarem longe ali umas das outras. E aí você vai cortar a carreira do vírus. Em Nova York, o transporte coletivo ajudou. O transporte coletivo leve, não tanto como aqui, porque eles não andam espremidos. Mas Nova York é a porta do mundo. Eu estive lá quando eu enxergava, muito tempo atrás. Você anda nas ruas, você escuta um falando espanhol, outro árabe, outro... tudo quanto é língua. Lá tem gente do mundo todo. E eles dormiram também. Demoraram para tomar atitude. Agora aqui, olha, vão proibir isso, proibir aquilo. Eu vou dar um exemplo. João Pessoa proibiu o transporte coletivo. Existe transporte coletivo lá somente para quem trabalha na área da saúde. Eu não sou tão radical de proibir o transporte coletivo, não. Eu sou a favor de se manter o número de ônibus para que o camarada viaje com dignidade. Agora, a quem interessa aglomerar todo mundo? A quem interessa? No primeiro momento, a determinados empresários. E no segundo momento, a determinados políticos, que eles prestam serviço a esses empresários. O Janásio, eu poderia entrar, e demais colegas, com mais profundidade nesse assunto, mas você sabe que me aconselharam? Então, eu estou fazendo essa denúncia. Eu quero que os colegas deputados, aqueles que forem independentes, denunciem também. Se você denunciar e salvar 10 vidas, 5 vidas, você já fez uma grande coisa. Mas se nós falarmos, se mais gente falar, nós vamos salvar milhares de vidas. Milhares. E isso é fácil. Isso é fácil. Então, esse discurso, separar um de cá, outro de lá, isolar, é bonito. Mas por que não mexem no ônibus? É uma pergunta que eu deixo no ar. Por que a grande mídia não fala desse assunto? Janásio, eu posso te contar algumas coisas depois, né? E para alguns deputados também. Aí vocês vão ver por que esse assunto não é discutido.
E o maior problema para a contaminação está no transporte coletivo. No primeiro momento, foi no avião. Ninguém mandou vírus pelo envelope, não. Não veio por carta endereçada ao fulano, não. A pessoa trouxe no avião. Alguém foi pegando. O transporte coletivo é o grande vetor. Mas por que não falam nisso? Por quê? Então eu quero pedir para aquele que tiver independência e realmente nem se preocupar com os outros, não estou nem aí. Tem gente que não se preocupa com os outros. Mas pode ser um de nós amanhã. Então, gente... Conclua, então, deputado, por favor. Tem que ser ciência, tem que ser pesquisado. Obrigado. Obrigada, deputado. Bom, esse, então, foi o depoimento do deputado Rafael Silva, do PSB, que teve, então, aí o tempo regimental de 10 minutos para falar aí de assuntos diversos. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós temos então mais deputados aí para utilizar a nossa tribuna virtual no tempo regimental de 10 minutos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Tribuna Virtual. E aqui os parlamentares que se inscrevem previamente, eles têm então aí o tempo regimental de 10 minutos para falar de assuntos diversos aqui na nossa Tribuna Virtual. Vale lembrar uma regra bastante importante, é que os deputados então que falarem uma vez aqui na tribuna, eles têm a oportunidade de se inscrever mais uma vez para falar novamente aí pelo tempo regimental de 10 minutos, que é o caso do deputado Carlos Janazzi do PSOL, que já falou conosco e se inscreveu mais uma vez, então, aqui na nossa tribuna. A todos e a todas, eu gostaria de continuar falando aqui, dando continuidade à minha intervenção, né? Eu falei que o governo Dória, ele tem que proteger a população do estado de São Paulo, né? Mantendo a quarentena, mas ampliando imensamente toda uma proteção social, começando pelos servidores públicos do estado de São Paulo. Por isso que eu fiz aqui uma grave denúncia de que ele rompeu os contratos logo no começo da crise com os trabalhadores terceirizados da educação, os transportadores escolares, as merendeiras terceirizadas, as cuidadoras que cuidam das crianças com deficiência da rede estadual de ensino e com os municípios também. Então, houve um desemprego praticamente em massa no estado de São Paulo. Também apresentei projetos de lei, indicações, propostas ao Executivo, né, para que haja o pagamento dos professores eventuais, dos professores categoria O, que estão sem contrato ou sem as aulas. E tem questões acontecendo, como, por exemplo, eu recebi agora a denúncia de que o governo estadual está obrigando os seus servidores a tirarem a licença-prêmio, que é um benefício, uma conquista dos servidores. O governo quer que eles tirem agora, no período de quarentena, né? Isso é um absurdo total, é um atentado contra a dignidade dos nossos servidores. Nós queremos denunciar exaustivamente o que vem acontecendo aqui em relação ao governo estadual. O governo municipal também, o Bruno Covas, por exemplo, está obrigando as gestoras escolares, diretoras, vice-diretoras, coordenadoras pedagógicas da rede municipal, o pessoal do quadro de apoio escolar, a estarem nas escolas vigiando o patrimônio, né, se expondo, né, porque as nossas colegas educadoras, as profissionais da educação vão se expor também, porque para chegar até a escola, elas muitas vezes são obrigadas a pegar ônibus, metrô, elas vão se relacionar com várias pessoas e podem se contagiar e contagiar outras pessoas, além da questão da segurança, porque essa questão de dar segurança ao patrimônio das escolas é função da Guarda Civil Metropolitana e não a diretora de escola, não é a segurança, nem o quadro de apoio escolar. Então, são esses ataques aos servidores que nós queremos denunciar, porque um governo que não se preocupa nem com seus servidores, como que ele vai se preocupar com a
população. Então, existem várias denúncias nessa área, que eu vou aqui falando durante as minhas intervenções, né? Eu queria também ainda comentar que eu apresentei outras propostas, como a liberação dos pedágios. Não dá para cobrar pedágio nesse momento, governador Dória. Libere as cancelas dos pedágios do estado de São Paulo. Primeiro, que uma boa parte da população paga com dinheiro, e aí tem contágio. É lógico que tem contágio. E tem a questão dos caminhoneiros, tem que liberar as catracas, as cancelas para os caminhoneiros. Então, já apresentei essa proposta também como projeto de lei e como indicação ao governo. E nós exigimos a abertura imediata de todos os pedágios das rodovias do estado de São Paulo. Como também apresentei um projeto de lei que libera as tarifas no transporte intermunicipal para os servidores da Fundação Casa, do sistema prisional e da segurança pública e da saúde também, para que eles possam transitar livremente e rapidamente sem ônus. Aliás, esses servidores precisam ter um abono, porque eles estão na linha de frente, estão expostos e eles devem ser recompensados através de várias formas, e uma delas é através de um abono salarial. Então, nós estamos propondo também já esse projeto de lei e essa indicação ao governo estadual. Queria fazer esse registro, que o nosso mandato tem apresentado propostas ao governo, à Assembleia Legislativa. Nós não estamos parados, nós estamos trabalhando e trabalhando muito, né? E eu queria ainda entrar numa questão mais ligada à educação, que é uma área que eu atuo bastante, que foi a medida provisória editada na semana passada pelo Bolsonaro, pelo MEC, né, que trata da questão do ano letivo, da redução dos dias letivos ou do não cumprimento dos dias letivos, mas garantindo que as 800 horas anuais sejam mantidas. Aí é uma grande incoerência. Primeiro que essa medida provisória é prematura, desnecessária nesse momento. Nós temos que esperar, né? A medida provisória ela tem que ser apresentada lá na frente. Agora, nós estamos numa excepcionalidade, numa guerra, né? Então, eu acho que nesse momento, quando houver o debate realmente desse processo da suposta reposição das aulas, dos dias letivos, das horas anuais, nós temos que flexibilizar, sim. Nós temos que considerar que está sendo um ano excepcional e, por isso, a LDB tem que ser flexibilizada. Então, a medida provisória que foi apresentada ela tem que ser alterada, e nós estamos propondo que haja uma alteração. Se vai reduzir os 200 dias, tem que reduzir as 800 horas também anuais. Nós temos que dar independência para que os sistemas de ensino possam organizar as suas escolas, os seus sistemas, né? Cada município tem um sistema de educação, ou deveria ter, cada estado tem o seu, então eles devem ter autonomia para organizar o ano letivo. Talvez o ano letivo de 2020 seja menor por conta da pandemia, é mundial, o mundo inteiro está passando por isso. Ao invés de 200 dias, nós vamos ter 180 dias, 170 dias, com a redução da carga horária também, de 800 para 700 horas, por que não? É um ano excepcional, então vamos abrir uma exceção para o ano de 2020, porque nós não podemos penalizar também as escolas, os alunos, as famílias, né, que já estão sendo penalizadas, os professores, que já estão estressados, todos os alunos. Então, isso tem que ser resolvido mais à frente, e não nesse momento. E, do ponto de vista mais geral, não posso aqui deixar de registrar a minha indignação com o comportamento genocida do presidente Bolsonaro, porque enquanto o Ministério da Saúde e praticamente uma boa parte do governo federal defende a quarentena, o isolamento das pessoas, o presidente, de uma forma irresponsável e até criminosa, estimula o contrário, inclusive com fake news, utilizando as suas redes sociais, divulgando fake news, como foi o caso de um post que ele publicou na sua rede social, lá do Ceasa. Uma pessoa postou, fez um filme lá no Ceasa de Minas, em Belo Horizonte, dizendo que não havia abastecimento, havia uma crise, que o Ceasa estava vazio, era fake news, e o presidente, para referendar a sua tese,
né, de necropolítica, da política da morte, divulgou o vídeo. Depois, quando o vídeo foi denunciado como fake news, ele retirou, logicamente, para não ter mais desgaste. Depois também ele divulgou um outro vídeo de uma mulher que se diz professora, que na verdade é empresária, tem uma escola de caligrafia, se eu não me engano, lá em Brasília, é bolsonarista, ativista do bolsonarismo. Ela fez um pronunciamento, ele também divulgou nas redes sociais. Ou seja, as pessoas que estão divulgando e defendendo a tese de que tem que acabar com a quarentena, ele divulga. É um absurdo isso é um crime. A necropolítica é a política da morte. Tanto é que o mundo inteiro está falando sobre isso, está falando que é o Bolsonaro, que nós temos hoje aqui. Então, nós não temos presidente, a presidente está acéfala, há quem diga até que já há uma intervenção dentro do próprio governo, que ele já não manda mais nada, né? Que ele está isolado ali com o grupo com seus filhos e com a ala mais ideológica, aqueles grupos que seguem o astrólogo Olavo de Carvalho, e que já existe ali uma outra direção para o governo, que ele está isolado no próprio governo, né? Mas é uma atitude criminosa que tem que ser punida veementemente. O Bolsonaro não tem mais condições de ficar na presidência, ele já é o motivo da crise também. Ele tem que ser removido imediatamente da presidência, ou pelo impeachment, ou pela interdição, ou pela renúncia. Nós estamos sem presidente da República. Aliás, um presidente que joga contra, que comete uma delinquência. O Brasil tem que resolver isso. É um absurdo esse comportamento irresponsável, né, do presidente da República, que vai na contramão do que o mundo está fazendo hoje. Nós precisamos de proteção social, de recursos públicos para proteger a população, né? Os trabalhadores informais, os desempregados, os trabalhadores que são empregados, os servidores públicos, todos devem ter a proteção do Estado. Toda a vida importa, todas, sem exceção. Um abraço a vocês. Vamos continuar aqui na nossa luta em defesa da vida. Muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Bom, e agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o programa Tribuna Virtual. Nesse momento, nós vamos então falar com o deputado Ricardo Madalena, do PL. Nós estamos trabalhando online, um parlamento de suma importância para o Brasil, que é o parlamento do estado de São Paulo, e agora esse trabalho online que nós estamos fazendo. Parabenizar o presidente Cauê, foi de suma importância para dar continuidade aos nossos trabalhos, que o beneficiário com isso, quem vai ser beneficiado é a população do nosso estado de São Paulo. Ainda mais agora, na situação que nós estamos com o coronavírus, e nós temos que ter uma atenção redobrada, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, para que temos que cumprir a determinação dos nossos governantes, ou seja, o governador de São Paulo, os prefeitos das cidades dos 645 municípios do estado de São Paulo, para que a gente consiga manter a curva no atendimento aos futuros pacientes, e sem dúvida nenhuma é uma pandemia que nós temos que tomar os extremos cuidados para que os nossos entes queridos não vão. Essa que é a verdade. Agora eu estou sem retorno. Vocês estão me ouvindo? Faz um sinal de joia aí, se tiver me ouvindo. Pode prosseguir, deputado. A gente consegue te ouvir. Nós tivemos a felicidade do atendimento do nosso secretário de Transportes e Logística de São Paulo, João Otaviano. Apresentamos uma indicação de suma importância
para que atendesse os caminhoneiros com ponto de apoio, né, com informativo sobre o coronavírus, porque nem sempre o caminhoneiro pode estar plugado ou na internet, ou na televisão, e mais a informação via rádio, para poder, esses que levam nosso alimento do dia a dia, medicamento, transporte de suma importância para o nosso estado de São Paulo, para o nosso Brasil, e essa indicação que nós fizemos ao governo, fomos atendidos. Ou seja, para que os pontos de apoio junto aos pedágios tivessem o informativo, como proceder com essa pandemia do coronavírus, e também álcool gel, a parte de alimentação, enfim, o governo está dando um respaldo muito grande aos caminhoneiros do estado, que frequentam o estado de São Paulo. Isso é de suma importância, porque aqui é a locomotiva do Brasil, e nós vemos de toda a parte da nação do nosso Brasil estar aqui em São Paulo, que é onde acontece tudo. Então, é de suma importância esse atendimento que o secretário de Transportes, através do governador João Dória, tomou essa atitude para poder atender os caminhoneiros que frequentam o nosso estado de São Paulo, as rodovias estaduais do estado de São Paulo. Olha o Conte Lopes aí. Deputado, o senhor pode continuar falando. Eu estou sem retorno aqui, viu? Quero parabenizar o deputado Gianazzi, deputado atuante, que trabalha muito pelo povo de São Paulo. Parabéns, viu, Gianazzi, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que faz com maestria o cargo de deputado no nosso estado de São Paulo. Olha o Conte Lopes aí. Tudo bem, Conte? Joia. Estou encerrando a minha participação aqui, viu? Deus abençoe a todos vocês e se cuidem, né? Vamos lavar a mão, como é indicado, vamos aplicar o gel, carregue o gel no bolso e aqueles que puderem, fiquem em casa. Hashtag fiquem em casa. Falou? Até mais, pessoal. Muito obrigada, deputado Ricardo Madalena, do PL. Bom, esse então foi o depoimento do deputado Ricardo Madalena, do PL, que fez então aí o uso da tribuna virtual aí no tempo então regimental de 10 minutos. E agora nós vamos falar com o deputado Conte Lopes, do Progressistas, que também tem 10 minutos aí regimentais para poder falar de temas diversos, se dirigir aos seus pares, à população e dar aí o seu recado. Eu queria comentar algumas coisas que eu não estou entendendo aí com relação a todo esse movimento. Por exemplo, eu, devido à minha idade, eu fui tomar vacina, né? E onde eu fui procurar as vacinas, tinha uma fileira enorme de idosos, né? Filas quilométricas. Alguém pode perguntar, por que você não pagou a vacina? Porque não tinha para comprar, eu pagava, é evidente, né? Mas eram filas quilométricas. Depois eu vejo também o governador Dória dizendo que ele vai abrir o Bom Prato, café, almoço e janta, quer dizer, o Bom Prato. As pessoas podem ir comer no Bom Prato, pagar R$1. Agora, a pessoa não pode ir a um restaurante, os restaurantes estão tudo fechados, menos o Bom Prato. No Bom Prato pode, do Dória, mas no restaurante não pode. Então, algumas coisas que eu acho incoerente. Isso eu queria colocar. Vi também até o deputado Gianazzi falando sobre o presidente da República, que está fazendo o trabalho dele, ele foi eleito. Ele foi eleito pelo povo do Brasil, ele é presidente da República. Até 2022 ele é presidente da República. Se alguém quiser ganhar a eleição dele, tem que ganhar a eleição em 22, porque ele é o presidente da República. Ele toma as decisões como presidente da República. Se ele não é um cara, vamos dizer assim, né, intelectual, que fala bem, todo mundo sabia que estava votando num capitão do Exército para ser o presidente da República. E ele está aí, não tá vendo corrupção, não está metendo a mão no bolso de ninguém, não está fazendo acordo político esdrúxulo com um monte de gente, ele está cumprindo a parte dele. Até vi ontem a Datafolha fazendo uma pesquisa que 56% da população é contra a renúncia do presidente Bolsonaro. Eu não vi o presidente Bolsonaro falando em lugar nenhum que ele ia renunciar.
Uma que ele é um homem do exército, né? Então ele não é de renunciar fácil como nós outros, né? A guerra é guerra, mas renunciar? Que pesquisa essa Datafolha? Então, as coisas que eu não consigo entender. Como que o restaurante não funciona, não pode funcionar aqui em São Paulo, porque o governador não deixa. Em contrapartida, o bom prato aí, a R$1 pode. Então, quer dizer, o bom prato o cara não fica doente, só vai ficar doente no restaurante, privados. Então, algumas coisas que eu não estou entendendo, né? Eu acho também que você parar totalmente o Brasil, como estão parando. Quererem parar o Brasil totalmente. Então, e o resto, como é que fica, né? Então, fica aí a minha colocação. Eu não sei como eu estou chegando aí, mas fica a minha colocação sobre esses casos. Caso de ameaça que o Dória recebeu, governador. Sou amigo da gente, governador. Que ameaça, governador? Se a gente for receber ameaça, como eu recebo a vida inteira, como um policial militar e até como deputado que defende a segurança pública, e a gente tiver que chamar a polícia para ficar na porta da casa da gente, então vai ser o fim do mundo. Então a gente fica triste de ver um monte de policiais da rota que deviam estar defendendo a sociedade, né? Nas ruas de São Paulo, ajudando até as pessoas em dificuldade. Aí, né? A gente está vendo até assalto a carro forte, essas coisas mais. Os policiais da rota lá dando segurança para a casa do governador, que já tem um batalhão de homens para dar segurança para ele no palácio. Tem um batalhão de coronel, tenente-coronel, majores, capitães, tenentes, soldados. Tem um batalhão lá no Palácio do Governo. Usa esse pessoal, Se está com algum receio, se vai com algum medo, vamos usar esse pessoal. Mas não adianta ficar pondo viaturas de rota de frente de casa. É um negócio realmente que deixa a população até um tanto quanto assustada. Então, são minhas colocações, que eu vejo às vezes debate aí, né? Nesse sentido. Se no bom prato não pega coronavírus. Aí o cara pode ir lá de 50, 100, 200 comer e no restaurante particular que o cara está falindo, ele não pode, porque daí ele vai ficar doente quem for comer no restaurante. São duas colocações. A vacina, né? Filas quilométricas as pessoas lá não podem pegar também da mesma forma o coronavírus nessas filas. E também com relação à segurança do governador. Governador, se toda vez tomar um trote, a gente mexer toda a polícia por causa de um trote, o senhor tem segurança. Não estou dizendo que não precisa se precaver, mas já tem a segurança. Então, fica aí, parabéns aos deputados, Carlos Gianazzi aí que está na batalha aí, né? O Rafael Silva, a Madalena. A gente também continua aí na luta, né? E vamos ver onde a gente chega. Agora, nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? Eu acho que está na hora da gente analisar todos os lados, né? Então, é isso. Só não pega coronavírus. Médico, enfermeiro, policial, o entregador de pizza, o cara que trabalha no posto de gasolina e nos mercados. Esses aí são imunes, são totalmente imunes a qualquer tipo de doença. São perguntas de uma pessoa que desconhecem. Estou falando como leigo. Não estou aqui ditando normas, não estou falando como leigo. Se essas pessoas, policiais, né, os enfermeiros, médicos, o pessoal que trabalha no mercado, esses aí estão totalmente imunes a qualquer tipo de doença. Só os outros trabalhos que a pessoa pode ficar doente. Eu agradeço ao tempo aí da Assembleia, ao presidente Cauê Macris, à mesa diretora e aos demais deputados. Aí uma boa sorte a todos. Obrigada, deputado Conte Lopes, do Progressistas. Bom, então esse foi o depoimento aí do deputado, que encerra então hoje a nossa tribuna virtual. Quero agradecer muito a sua audiência aqui na nossa tribuna virtual, um programa aí de extrema importância, onde os deputados então usam aí a tribuna virtual para falar durante 10 minutos de assuntos diversos, e hoje não poderia ser diferente. Os deputados falaram aí bastante então sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aqui, especialmente no estado de São Paulo. Hoje, então, 7 deputados se inscreveram previamente, estiveram aqui conosco, e o deputado Carlos Gianazzi, também do PSOL, vale reforçar essa regra aí do nosso programa, onde o deputado, então, pode se inscrever uma vez e falar uma vez, e depois se inscrever mais uma vez para falar, que foi o caso, então, do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que fez 2 entradas ao vivo aqui conosco e falou aí de temas diversos. O Tribuna Virtual fica por aqui. Você acompanhou mais uma transmissão da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.